Por muitas vezes eu não acreditei nesse lance da visualização. E às vezes você pode estar aqui agora e você pode ser uma dessas pessoas porque às vezes você nunca ouviu falar sobre isso. E quando eu entrei nesse mundo, né, de desenvolvimento, nesse mundo onde a gente começou a se conectar com as pessoas, eu comecei a ter muito resultado em coisas que eu estava aplicando e coisas que eu comecei a desenvolver e aplicar que eu estava tendo resultado, eu olhava e falava, uau, vou pôr mais energia nisso. E tinha coisas que eu olhava e eu ficava sem acreditar. E por mais que eu queria ver aquilo, por mais que eu queria, eu pensava naquilo, eu olhava e tinha coisa que eu não acreditava. E eu falava assim, cara, eu não sei se isso é real não. E esse lance do visualizar era algo que eu não acreditava. Eu era muito religioso, eu olhava esse trem de visualizar, eu ficava meio receioso, assim. Alguém já teve esse problema aí? Sim ou não? Sim ou não? Algumas pessoas já tiveram. Eu tinha esse problema. Eu olhava e falava, mano, esse trem é meio místico, né? Esse negócio de visualizar, de enxergar e tal. E aí eu lembro que uma pessoa falou assim pra mim, sabe o que você tem que fazer? Se você tá entrando num ambiente que tá te gerando resultado, todas as vezes que você ficar olhando para um negócio e falar o seguinte, não, esse aqui eu não vou fazer não. Não, esse aqui eu faço. Não, esse aqui eu não vou fazer, não. E você ficar selecionando as coisas no ambiente de crescimento, a única coisa que você está dizendo é que a sua crença está te limitando em fazer aquilo. E quando a minha crença me limita de fazer algo, o que eu vou desenvolver? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que... Ó, a criação que eu tive, as pessoas que eu conectei, o ambiente que eu vivi, estava vivendo naquele limite. E se eu não decidir mudar, e às vezes romper sem saber o como fazer ou por que eu estou fazendo aquilo, muitas vezes a gente não consegue chegar naquele resultado. E aí essa pessoa falou o seguinte, se você ficar dando um passo para frente e dois para trás, dois passos para frente e um para trás, você nunca vai sair do lugar. Tem coisa que você acredita, tem coisa que você não faz. Você acredita, as pessoas são do mesmo princípio que você? Sim. Elas querem a mesma coisa que você? Sim. Você está num ambiente de crescimento, onde as pessoas elas estão buscando esse crescimento, assim, ele falou, cara, então faz, mesmo sem saber o porquê, porque no meio do caminho você descobre. E aí quando eu entendi isso, eu comecei a falar assim, tá bom, vou fazer um teste, né? Eu lembro a minha primeira vez que eu fui testar a visualização. As pessoas falam assim, visualiza, enxerga as coisas. Eu falei, tá, como é que eu vou testar isso? Aí uma pessoa me falou, testa no estacionamento. Um dia que você for no estacionamento, vai num lugar muito difícil de estacionar e testa. Eu falei, vou testar. Quem conhece aqui Goiânia? Goiânia? Conhece? Camelódromo de Campinas, em Goiânia? Conhece? Estaciona lá? Rapaz, não tem como, não tem vaga ali. Parece que os carros nasceram ali. Toda vez que você vai lá, você olha, não tem vaga e você nem vê saindo. Eu falei, já que é pra testar, eu vou fazer o teste. Eu peguei o carro, fui, visualizei, fechei o olho, pus a mão no volante, fechei o olho, visualizei eu parando na porta do camelódromo e tendo uma vaga e eu estacionando o carro lá naquela vaga. Aí visualizei, fechei o olho, visualizei e fui. Na hora que eu tô indo, eu tô na fila assim de carros, tinha um sinaleiro lá na frente, a fila do estacionamento tudo lotado assim do lado, e eu chegando perto do sinal e tava acabando a rua já. Eu falei, tá vendo, isso nem não funciona mesmo não, né? Não tinha como alguém sair. Quando eu tô no sinal parado, tinha uns 4 carros na minha frente, 2 carros assim que estavam estacionados na frente, um ligou a seta pra sair. Eu olhei aquilo, eu te confesso que eu falei assim, ó, miséria, né? Só porque eu falei que ia fazer, o negócio aconteceu. E fiquei sem acreditar do mesmo jeito. Eu fui lá, estacionei na vaga, mas fiquei sem acreditar. Eu falei, um dia eu vou fazer de novo. Falei, um dia eu vou fazer de novo para testar se é realmente. Num outro dia, fiz novamente, fui lá, visualizei. Quando eu tô chegando, assim, na rua do camelódromo, tinha uma vaga e não tinha carro nenhum ali, era impossível disso acontecer. Eu falei, rapaz, esse trem funciona? Desde esse dia em diante, eu comecei a entrar nesse nível de enxergar, visualizar. Eu visualizo e quando eu visualizo, eu enxergo. Quando eu enxergo, eu tenho atitude para aquilo. Qual que é a atitude? Ir lá, ter atitude de fazer as coisas. E quando eu estou desenvolvendo e fazendo, automaticamente a consequência de visualização mais o fazer era o ter. Muita gente chama de ser, fazer e ter. Primeiro você enxerga aquilo que você quer desenvolver, aquilo que você quer fazer.
Depois que eu enxerguei, que eu visualizei, eu vou para ação, para atitude. Eu vou para atitude de fazer, de executar. E depois que eu executo, eu tenho o resultado.